Olá, eu sou João Calvino. Quando peguei a pena para traçar os primeiros rascunhos desta obra, não o fiz no repouso de um monastério isolado, mas sob o fragor da perseguição e o cheiro das fogueiras que consumiam meus irmãos na França. A minha alma era devorada por uma dor dupla, o luto pelo sangue dos justos e a indignação ao ver a verdade divina ser distorcida por tiranos. Escrevi as Institutas para ser um escudo defensivo e um manual de instrução vigoroso. A tese central da minha vida é simples e esmagadora. Quase toda a soma da nossa sabedoria verdadeira consiste em duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Você nunca saberá quem você é, o quão frágil e necessitado se encontra, até que contemple a majestade absoluta do seu Criador. E você nunca buscará esse Criador com sinceridade, até que sinta nas próprias entranhas o peso da sua miséria. Nós nascemos com uma semente de religião plantada em nossos corações, os sensus divinitatis. Você sente nas engrenagens mais profundas da sua consciência que há um arquiteto por trás da vasta complexidade do universo. O mundo é o teatro da glória de Deus, onde a precisão dos astros e da anatomia humana gritam o seu nome. No entanto, a nossa mente corrompida é um labirinto, uma perpétua fábrica de ídolos. Em vez de adorarmos o Criador imaterial, nós o reduzimos aos nossos próprios apetites. Por causa dessa cegueira, a revelação geral da natureza não basta para nos salvar, ela apenas nos tira qualquer desculpa. Nós precisamos de lentes corretivas. A Escritura Sagrada funciona exatamente como um par de óculos para um homem com a visão embaçada. Quando você coloca os óculos da palavra, os contornos confusos da realidade ganham nitidez. A Bíblia não é apenas um livro antigo, mas a autoridade suprema que deve governar a sua razão, a sua casa e ditar o que você ensina aos seus filhos. Não confie nas filosofias voláteis desta era. Ancore a sua mente na rocha da revelação. E entenda que a providência de Deus governa não apenas os eventos cósmicos, mas cada microdetalhe da sua rotina. O acaso não existe. Saber que Deus está no controle de tudo não deve gerar inércia em você, mas uma coragem invencível para enfrentar as intempéries, sabendo que nenhuma gota de chuva cai sem a estrita permissão do Pai. Tendo contemplado a pureza do Criador, somos forçados a olhar para o espelho e o que vemos é um cenário devastador. A queda de Adão não foi um mero tropeço moral, foi uma infecção letal que atingiu absolutamente todas as faculdades do ser humano, o seu intelecto, a sua vontade e as suas emoções. Nós desejamos inerentemente autonomia longe de Deus. Estamos mortos em nossos delitos, incapazes de nos elevar pelos próprios cadarços. É aqui que entra a função cirúrgica da lei moral, os 10 mandamentos. A lei não salva ninguém, mas ela possui 3 usos vitais. Primeiro, ela é um espelho impiedoso que expõe a sua sujeira oculta, provando que você nunca alcançará o padrão divino. Segundo, ela atua como um freio na sociedade, impedindo que os homens se destruam em sua perversidade natural. E terceiro, ela é a régua de conduta para aqueles que já foram salvos, mostrando o caminho que agrada ao Pai. Mas a lei apenas condena. Por isso, o coração da sua salvação é a figura do mediador. Deus assumiu a carne humana em Jesus Cristo para realizar o que a sua fraqueza jamais conseguiria. Ele não foi apenas um bom professor de moral, ele foi o substituto perfeito, o profeta que iluminou as trevas, o sacerdote que ofereceu a si mesmo num altar de sacrifício e o rei que conquistou a morte. Compreender a gravidade disso aniquila o orgulho humano. Todo o seu esforço intelectual, todo o seu estudo meticuloso e o seu trabalho árduo diário
não compram 1 milímetro sequer de mérito diante do tribunal eterno. A salvação é uma obra de resgate em águas profundas e violentas, onde o afogado nada pode fazer a não ser içado pelo Salvador. Abandone a vaidade de tentar justificar-se com as próprias mãos. A sua justiça é um trapo de imundície diante do absoluto. Como então os méritos de Cristo se tornam sua realidade? O Espírito Santo é o agente que enxerta você em Cristo através da fé. Mas entenda definitivamente, a fé não é um mero assentimento intelectual aos fatos da história. É um conhecimento firme e certo da benevolência de Deus em relação a você. Dessa união viva resulta a dupla graça. A primeira é a justificação, onde você é declarado inocente e a justiça de Cristo lhe é imputada, como uma roupa limpa cobrindo a sua imundície. A segunda é a santificação, que é o processo lento, contínuo e doloroso de mortificar a sua carne para se tornar mais parecido com Ele. O cerne da vida cristã é a abnegação e o carregar da cruz diária. Se você deseja viver de forma plena, precisa cultivar uma mentalidade de sobrevivência espiritual. Desapegue-se dos luxos temporais. Você é chamado a meditar sobre a vida futura, para não ser escravizado pelas distrações ilusórias deste mundo presente. E é aqui que trato da eleição e da predestinação. Eu sei que muitos tremem diante desta doutrina, encarando-a como um labirinto aterrorizante e injusto. Mas eu não a revelei para gerar ansiedade. Ela está revelada nas Escrituras para gerar o mais profundo conforto na alma humana. Saber que a sua salvação não depende das oscilações trágicas da sua força de vontade ou da sua disciplina falha, mas foi decretada pelo amor insondável e soberano de Deus antes da fundação do universo, deve libertá-lo da angústia. Essa certeza não gera preguiça ou passividade, como dizem os tolos. Ela gera uma imensa e incontrolável gratidão que transborda em boas obras e disciplina feroz. Nós não trabalhamos para comprar o céu. Nós trabalhamos porque o nosso coração já foi eternamente liberto do inferno. Deus, conhecendo perfeitamente a nossa fragilidade estrutural, não nos deixou sozinhos e desamparados em nossa jornada terrena. Ele nos providenciou meios externos vitais, a igreja, os sacramentos e o governo civil. A igreja é a mãe de todos os crentes. Você não pode ter a Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. É no ajuntamento dos santos, na pregação fiel da palavra, na administração do batismo e da ceia do Senhor, que a sua fé é nutrida e a sua fraqueza é apancada. Não existe cristianismo solitário, místico e isolado. Isso é arrogância espiritual. Por fim, a sua fé deve obrigatoriamente transbordar para a esfera pública e civil. O governo e o trabalho social não são males necessários ou invenções diabólicas. São ordens sagradas estabelecidas pela providência. Aqueles que atuam na esfera pública, lidando com a lei, a saúde social, a organização de sistemas ou a segurança na sua cidade, não estão exercendo apenas uma profissão secular para encher os bolsos. Eles são verdadeiramente ministros de Deus para o bem comum. Seja você um magistrado nos tribunais, um professor nas salas de aula ou um agente trabalhando nas ruas para prevenir pestes e endemias na sua cidade, preste muita atenção. O seu trabalho duro e ético é um ofício sagrado. É uma forma direta, prática e inegociável de amor ao próximo e de manutenção da ordem que Deus estabeleceu contra o caos. A verdadeira espiritualidade não o retira do mundo. Ela o joga no meio dele, armado com ferramentas de justiça, integridade civil e amor à verdade. Trabalhe diligentemente. Conserte as engrenagens da sociedade enquanto aguarda a consumação de todas as coisas.
teoria, se não for imediatamente traduzida em hábitos de ferro, é apenas poeira intelectual varrida pelo vento. Baseado na arquitetura imperecível desta obra, execute as seguintes ordens. Primeiro, ajuste o foco da mente. Pare de confiar exclusivamente no seu próprio raciocínio. Estabeleça um período inegociável de leitura das Escrituras e use este texto como os óculos definitivos para julgar o mundo. Segundo, faça um diagnóstico brutal. Abandone a autojustificação covarde. Mapeie suas falhas de caráter sem colocar a culpa nos outros e corra para o antídoto da graça. Terceiro, pratique o desapego intencional. O conforto amolece a alma. Institua a privação intencional de confortos e luxos digitais nesta semana. Treine a abnegação e o estoicismo cristão para não ser feito de escravo pelos seus próprios impulsos. Quarto, santifique a sua vocação. Pare de encarar o seu trabalho diário como um fardo secular. Haja como um agente mantenedor da ordem de Deus. Transforme o seu labor público, os seus estudos e a sua rotina no seu mais alto culto de adoração. Agradeço imensamente a sua companhia e o seu vigor intelectual por ter caminhado comigo até o fim desta imersão nas institutas. Se esta obra confrontou seu ego e reordenou a sua fundação, deixe seu curtir, compartilhe este material com quem precisa de maturidade espiritual e responda aqui nos comentários. Qual destas 4 aplicações práticas você vai executar amanhã de manhã? Para que este canal continue operando como um farol de conhecimento denso e para que possamos elevar cada vez mais o padrão das nossas produções, apoie o nosso projeto financeiramente. A chave Pix está no início da descrição deste vídeo. A sua contribuição é o alicerce que mantém esta biblioteca aberta e avançando. A sabedoria exige ação ou perece. Reconheça a sua miséria, contemple a majestade divina e, como disse brilhantemente o meu mestre na fé, Santo Agostinho, fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti.